Oi, pessoal, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Natália. Tô esperando a Cris entrar, acabou de entrar. Oi, oi, pessoal, boa noite. Oi, Vilma. Boa noite, Diego. Boa noite. Oi, Vicky. Oi, amiga. Oiê, Oi. tudo Gente, bom? tudo. Preciso contar que com emoção, faltando 15 minutos para começar a nossa live, eu fiquei sem luz na minha casa. Tive que descer 10 andares correndo, pegar meu carro, correr para os meus pais. E deu tudo certo, estou aqui, ganhei até um copinho d'água, então assim, vai dar certo. Chegou viva, Cheguei viva. Essa é a multifuncional. vantagem, Enquanto né? ela descia a escada, ela me mandava áudios comunicando o passo. Tô descendo a escada, vai dar certo, eu vou chegar. Não, mas conta a verdade, ela chegou lá. Acho que a internet da Cris tá ruinzinha. Deixa eu perguntar para. Pois é, vocês veem só, enquanto a Cris tá meio trancadinha. Gente, vocês não fazem ideia. A correria, faltando 15 minutos. Então, mas deu tudo certo. Que bom que eu moro relativamente perto, deu para dar uma corrida. A Cris trancou. Vocês não estão vendo a Cris, né? Ou sou só eu que não estou a vendo? É, a Cris caiu. Daqui a pouco ela tá de volta. Bom, pessoal, então, enquanto a Cris está voltando, né, a gente queria agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui hoje. Hoje é uma live bem legal, porque na verdade ela tem esse objetivo da gente poder tirar dúvidas de vocês sobre a aula 1, dúvidas que ficaram, perguntas que vocês ficaram se fazendo. É uma oportunidade para vocês também estarem fazendo perguntas para nós, né, e nos conhecendo, conversando um pouquinho com a gente, né? Oi, amiga, acabei de te ver aqui. Entra de novo, deixa eu te convidar. Deixa eu botar aqui você para participar. Pronto. Agora que eu descobri que tem um convite. Veja se você conseguiu. Deu, voltou. Aff, gente. Nossa, É trupica sempre não com cai, né, emoção. amiga? É sempre com emoção. Estamos É aí. sempre com emoção. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Quando a gente puder contar tudo que está acontecendo nos bastidores, emoção não é a melhor palavra para descrever, porque é uma. Não, não. Se chama adulto saudável, terapia, é muita resiliência, né, Lu? Mas vamos Um deixar pouco a mais de parte. sorvete do que eu deveria. E acho que é sobre isso, né? A gente vai explicar para vocês no futuro o que que isso significa. Porque a gente sempre fala sobre ser da vida real, né, Lu? E, e a gente não jamais entraria aqui para dizer que o nosso projeto aconteceu assim e que foi fácil, está sendo bem difícil esse final, inclusive. Infelizmente, quando a gente depende de outras pessoas, a gente fica à mercê de uma série de dificuldades. E a gente conta para vocês um dia, com toda certeza, compartilha e recebe o colo de vocês que a gente vai precisar. Mas hoje a gente está aqui para falar das coisas boas, né? Para falar daquilo que deu certo. Nossa aula foi para o ar e a gente quer saber de vocês o que vocês acharam e a gente quer saber de vocês o que, que vocês gostariam de saber mais sobre essa etapa pré, pré-teórica, vamos dizer assim, para a gente Ah, falar, né, Lu, antes de a nossa aula de amanhã vai ser, a gente já mergulha um pouquinho mais em técnicas da terapia cognitiva, depois a gente mergulha um pouco mais em construção de uma conceitualização, em como atrelar a prática com a teoria, que é o que a gente vai trazer muito para vocês no portal. Mas hoje a gente ainda está na etapa falando sobre quem somos nós e como que a gente chegou até aqui e para tirar todas aquelas dúvidas do pessoal que está começando a carreira e não sabe por onde começar.
Perfeito. né? O pessoal que está com uma série de dificuldades mais em termos de estratégia, organização, e também para quem já está no consultório há muito tempo e ainda não se atentou sobre a importância de se fazer uma boa contabilidade, de se fazer uma estrutura e uma divisão entre a vida pessoal e a vida profissional, entre ter algumas questões éticas, enfim, para a gente bater esse papinho aqui hoje, né, Lu? Exatamente, pessoal, exatamente. Então, assim, eu gostaria que vocês pudessem ir anotando as dúvidas de vocês e perguntas que vocês gostariam de perguntar para nós aqui, né, nas mensagens mesmo. Importante aqui que, assim, a gente está querendo responder dúvidas da aula 1, então, como a Cris disse, todas aquelas coisas que a gente abarcou de uma forma mais geral nessa primeira aula, aqui é uma oportunidade de fazer uma pergunta mais específica e a gente poder discorrer um pouquinho mais. Nós também estamos abertas, né, e disponíveis para vocês também perguntarem coisas nossas, sobre nós, né, em termos de carreira, de desenvolvimento, perguntas que vocês tenham curiosidade de conhecer um pouquinho sobre a nossa história. A gente contou um pouco nessa primeira aula, mas obviamente sempre tem coisas, né, que não cabe em uma live de 50 minutos, então estamos disponíveis aqui. E eu tenho algumas perguntas que foram feitas para nós agora, quando a gente estava durante a tarde, que a gente abriu a caixinha de perguntas. Então, já tem uma da Stephanie, onde vocês se formaram, né? Então, vou anotar aqui as perguntas para a gente ir fazendo, né? E a gente poder, assim, ir trocando. Quer contar primeiro onde é que tu te formou, querido, enquanto eu vou anotando as perguntas do pessoal? Eu me formei pela PUC Paraná. Tá? Eu sou de Curitiba e a Luísa é de Porto Alegre. A gente conta ali nos nossos posts como a gente se conheceu e foi uma união através do conhecimento e do amor pela TCC, né, Lu? Me formei na PUC e logo na sequência eu fiz uma especialização em terapia cognitivo-comportamental. E dali para frente fiz uma outra especialização em neuropsicologia, uma outra especialização em neurociência, uma formação em terapia do esquema e uma formação em transtornos do impulso. Então, já começando aí, uma das primeiras dicas que a gente deu é não façam isso. Não façam o que eu fiz. Não é absolutamente necessário que vocês se formem e entrem direto numa especialização. Exato. Se você é uma pessoa que já tem prática, que já sabe que a clínica é o teu objetivo, já está familiarizado com com a linha teórica, com a abordagem teórica que você vai seguir, se você entende que isso vai te apoiar, se você tem recursos financeiros para isso, perfeito, toca a ficha, né? Se não, gente, não é a única maneira de se ter segurança na clínica e de se ter um bom trabalho. E é sobre isso que a gente falou na primeira aula, que eu acho bem importante a gente reforçar. Não vou dizer para vocês que ter todas essas especializações é ruim, claro que não. Eu estudei um monte, eu conheci muita gente, eu fiz muito networking. Mas a verdade é que muitas vezes eu não consegui necessariamente me aprofundar tanto no conhecimento de cada uma dessas formações. Então, pensem, ao concluir uma especialização em neuropsicologia, talvez eu devesse mergulhar ali por mais 1, 2 anos naquele conhecimento, em todo aquele conteúdo, para daí sim aquela formação, aquela especialização valer a pena. E eu emendava uma na outra e acabava que isso se perdia pelo caminho. Claro, portanto, por exemplo, a neuropsicologia não é uma área de atuação minha, é uma especialização que me trouxe alguns conhecimentos, mas jamais eu posso me colocar como neuropsicóloga ou dizer que eu faço uma avaliação neuropsicológica, porque eu nunca consegui me apropriar desse conteúdo. Então, são essas dicas e esses detalhes, né, Lu, que a gente vai construindo e o quanto a base da nossa formação está muito mais na forma como a gente se comporta ética, moralmente com os nossos pacientes, com as pessoas que a gente vai conhecendo, o quanto a gente vai construir a estratégia. Eu acho que antes da Lu fazer as perguntas, eu vou falar uma coisa que hoje eu estava lendo nas redes sociais, em grupos de Instagram, sobre a questão dos planos de saúde, a velha polêmica dos planos de saúde, né? Que cobram, uma pessoa publicou lá que recebeu uma proposta de um plano, de uma clínica, para receber R$ 9 por consulta, né? E aí ela começou a posicionar, as pessoas começaram a discutir, e aí essa é uma pergunta que vem bastante pra gente também, como começar a carreira, como
atender por planos ou não atender por planos. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender a nossa realidade, né? E entender o quanto eu posso ou não. E saber que se eu tenho na minha agenda 40 horários, quantos horários eu vou atender pacientes por R$ 9? Quantos horários eu vou atender pacientes por 50? Quantos horários eu vou atender pacientes por R$ 100? A gente não vai militar aqui e dizer que R$ 9 do plano é absurdo, porque é absurdo, né? Não vem nem ao caso isso. Mas as pessoas têm o direito de escolher atender. O terapeuta que às vezes acha que não tem uma outra possibilidade na sua cidade, não conseguiu criar um outro caminho e vai utilizar esse. Gente, tá tudo bem. Utilizem, façam os seus caminhos, né? Agora saibam que de nada adianta começar a atender 40, 50 pacientes e largar eles pelo caminho depois. Eu vejo isso, eu tenho uma clínica há 9 anos. Eu tenho uma clínica há 9 anos e a minha clínica atende por plano de saúde. E eu já acompanhei nessa trajetória coisas que são muito complicadas, de pacientes serem deixados na mão, porque o terapeuta resolve começar a atender, atende muitos planos, pega aqueles pacientes e daqui a pouco vai embora. E a gente precisa pensar que é como se a gente fizesse, eu vou começar uma cirurgia, eu abro o peito daquela pessoa, e aí eu resolvo que tá muito caro, não compensa para mim ficar em pé ali naquela cirurgia e aí eu vou embora e deixo aquele peito aberto. Eu rompo esse vínculo, de repente, eu resolvo do dia para noite que eu vou parar de atender planos de saúde. Não é assim que a gente conduz a nossa carreira. E isso, gente, pode parecer muito bobo, mas é determinante do nosso sucesso profissional. Porque se a gente tem essa conduta adequada com os pacientes, os nossos colegas, que são os nossos segundos maiores indicadores, porque os primeiros sempre serão os próprios pacientes, tá? Mais do que as redes sociais, pessoal, mais do que as redes sociais, pacientes, segundo colegas e networking, são essas pessoas que vão validar a gente eternamente na nossa carreira, e para isso a gente tem que ser ético, né, Lu? Nossa, e bom, ético tem tudo a ver com o que a gente tem vivido nesse momento, né? Crise de carreira e de empresa e tudo. Então, acho que isso reforça muito, né? O quanto faz todo sentido e toda a diferença numa parceria seja de negócio, numa parceria de fornecedor, numa parceria de paciente, né? Que a palavra ética e o significado profundo do que isso significa esteja presente nas nossas ações. E ela não pode ser dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo do cenário. Não, é o meu valor, a maneira como eu me coloco, e minha palavra tem que ter valor. E isso significa que se aquele meu paciente de R$ 15 estava sendo interessante para mim quando eu comecei a carreira, ele não pode deixar de ser interessante para mim só porque agora eu estou num outro momento, né? É uma pessoa que a gente está falando, né? Não é simplesmente, agora eu estou em outro momento. Isso quer dizer que possa chegar um momento que chegue a um fim, aquele encontro? Claro que pode acontecer. Mas isso precisa ser pensado, conversado, dialogado, e não pode de maneira alguma o paciente se sentir assim, desovado, né? Assim, agora não serve mais, porque agora eu estou em um outro patamar e você não me serve, né? É uma pessoa que a gente está falando, né? Isso não, de forma alguma, não corresponde a um raciocínio ético do que a gente gostaria, né, de estar ofertando para os nossos pacientes, né? Bom, a gente foi, né? Mas só para, então, terminar a história da formação, já anotei várias perguntas legais que vocês fizeram, então acho que isso é bacana. Só para contar, eu me formei, então, na Psico, né? Na PUC aqui da cidade de Porto Alegre, falando né, sobre exatamente o que a Cris falou. Eu fiz as mesmas escolhas precipitadas, assim, de fazer tudo muito correndo, né? Então, eu fiz a especialização ainda no 9º semestre, então, um ano antes, assim, de me formar. A pessoa estava tão ansiosa que nem esperou se formar para começar. E logo em seguida já fiz a formação em terapia cognitiva e depois a formação em terapia do esquema. Então, foi tudo muito rápido. E o que eu senti, acho que tem tudo a ver com o que a Cris está dizendo, é que, por exemplo, o que eu absorvi da formação em terapia do esquema foi muito mais do que a formação em TCC naquela época. Por quê? Porque mal eu terminei a formação em TCC e já estava fazendo a formação em esquemas. Então, eu já estava estudando outra coisa e não deu tempo de muito assentar os conhecimentos, né? O que vai para uma pergunta daqui a pouquinho que nos fizeram na nossa caixinha de perguntas sobre se ir para TCC, né, para terapia de esquema, precisa ir para TCC primeiro ou não? Era uma pergunta que nos fizeram.
E então eu acho que fechando isso, né, pessoal, é muito importante que, independente de qual seja o caminho não seja o que as pessoas estão falando, orientando, todos os meus amigos estão fazendo uma especialização, né? Não tem como atender sem especialização. Calma, não é exatamente isso, né? Claro que a gente vai dizer que quanto mais a gente tiver capacitado e instrumentalizado, melhor. Mas às vezes isso, né, a gente pesando custos-benefícios da vida, a gente pode muito bem entender que investir um dinheiro em supervisão pode ser ainda mais interessante do que gastar numa especialização no primeiro momento. Enfim, são escolhas, né? E só para que vocês saibam que não existe esse caminho mágico de ouro, assim, de que só tem um jeito, e se vocês por acaso não estão neles, vocês estão gravemente errados, atrasados, isso não existe, né? Então, acho que para fechar, né? Bom, vamos lá. Primeira pergunta, só para fechar, acho que eu vou te fazer essa pergunta, Cris. Fizeram uma pergunta para você se você não faz avaliação psicológica como psicóloga, já que você tem a formação em neuropsi. Muda o olhar, sem dúvidas, né? A gente fala muito sobre a diversidade de conhecimentos que a gente tem que ter enquanto terapeuta e o quanto a sensação de que aquilo nunca cessa e de que a gente está sempre devendo. Isso é uma coisa que a gente fala muito na nossa comunidade, a gente tenta se acolher. Porque a gente sempre acha que tinha que estar fazendo mais. E, infelizmente, a gente, numa certa medida, a gente tem que saber muita coisa mesmo, né, gente? Então, assim, a gente até falou ali na primeira aula, se a gente for pensar em toda a trajetória de um paciente, ele vem, a gente tem que saber ter feito essa pré-etapa, marketing, finanças, contabilidade, segurança, projeto de vida, planejamento. Então, ali eu já tive que ter uma série de habilidades. Aí, no segundo momento, eu tenho que saber entrevistar aquele paciente, fazer uma anamnese e uma avaliação desse paciente. E isso exige de mim uma série de conhecimentos em exame de estado mental do paciente, em funções e habilidades desse paciente. E é claro que nesse momento, por exemplo, nessa etapa toda de avaliação do paciente, o conhecimento que eu adquiri na especialização em neuropsicologia me favorece, me ajuda muito. Né? Eu consigo distinguir com mais facilidade, talvez, se aquela dificuldade de impulso do paciente está indo para um diagnóstico de uma personalidade ou se, quem sabe, aquele paciente tenha algum déficit em funções executivas. Né? Se ele tem, talvez, uma hipótese de um déficit de atenção ou de aquilo, quem sabe, seja sinalização realmente de um processamento de memória e não necessariamente da atenção. Então, assim, é óbvio que ajuda, né? É óbvio que facilita. Mas eu posso dizer para vocês que o tanto que nós, terapeutas de um modo geral, temos que saber sobre memória, atenção, funções executivas ao longo da nossa carreira, talvez seja o tanto que eu hoje, Cris, aprendi e tenho guardado na minha bagagem. Eu não me tornei especialista nessa área de fato. Eu não me tornei uma pessoa que vai fazer uma avaliação neuropsicológica, basicamente, né? Então, a avaliação do paciente, sim. Fazer um laudo, uma avaliação, uma aplicação de testagens, definição de quais testagens eu vou utilizar para ter aquele melhor resultado, assinar com o meu CRP dizendo que sim, aquele paciente precisa fazer reabilitação naquelas coisas, não. E isso a gente tem que, mais uma vez, tomar muito cuidado, que a gente também fala, né, Lu, sobre não ser papalha, não ser aquele terapeuta que atende do 0 aos 100 anos, atendo todas as abordagens, não, todas as etapas do desenvolvimento. Etapas do desenvolvimento, todas as demandas do paciente, todas as áreas da psicologia. Então, quem é especialista em autismo? Eu. Quem é especialista em esquizofrenia? Eu. Quem é especialista em dependência química? Eu também. Quem? A criança. E eu atendo o idoso também. A gente acaba, se a gente começa por ansiedade de ter clientela, de ter... e a gente sabe que faz parte ter essa ansiedade, mas a gente enfia os pés pelas mãos. Então, quando eu decido não ser neuropsicóloga, né, eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço que eu não tenho essa capacidade e eu não vou nem prejudicar os meus pacientes, nem prejudicar meu nome falando que eu faço uma coisa que eu não sei fazer direito.
E, Cris, olha que interessante, né? Porque normalmente, tecnicamente, a especialização te deu esse título, né? E tu escolhe não Uhum. usá-lo, não apropriá-lo como teu. Perfeito. E veja como o contrário existe, né? Quantas pessoas não têm uma especialização, uma formação e se dizem neuropsicólogas, se dizem especialistas em algumas coisas, né? Então, percebam como, gente, não é definição isso, né? Porque pode ser que uma pessoa seja uma excelente estudiosa numa área e, de fato, ela não tem uma especialização, mas ela tem uma expertise naquilo e existe uma diferença entre especialista e expertise, que as pessoas acho que usam muito erroneamente, né, o termo especialista. Mas, de qualquer forma, que pode ser uma pessoa que saiba muito, né? Por exemplo, terapia focada na compaixão, né? Agora a gente está tendo a primeira formação no Brasil, até então não tinha. Então, como é que eu me dizia terapeuta da compaixão? Ralando de estudar sozinho por conta ou buscando cursos fora. Então, essa pessoa não vai poder se chamar terapeuta da compaixão? Claro que vai, mas Claro é que sim, porque não tem claro que uma sim. avaliação fora. Assim como ter um título de especialista não te garante ser, por exemplo, né, um terapeuta do esquema, um neuropsicólogo, porque se não te apropria nisso, não utiliza isso na tua prática, ter esse título é uma falácia, né? Então, são as coisas que a gente faz para se sentir um pouquinho mais seguro e que está muito mais relacionada a ego, assim, né? A busca de aprovação, a sensação de, tipo, Sim. eu tenho um título para chamar de meu, do que propriamente, de fato, esse título está fazendo um diferencial na minha carreira, né, gente? E a gente encaminha, o pessoal perguntou ali o que a gente faz. E aí, mais uma vez, vem a história do networking. Eu tenho certeza, eu, a Luísa, todos os terapeutas que a gente conhece com mais tempo de carreira, assim, ó, se eu peço para alguém, fulano, você pode atender tal paciente, a pessoa diz, olha, infelizmente, não me sinto seguro, não é. Se alguém vem para nós e diz assim, pessoal, não sei muito bem como fazer, quando os alunos, os supervisionandos vêm na dúvida, vêm no interesse, a gente se sente muito mais segura de encaminhar. E essa rede vai sendo formada, porque eu digo para o colega, pessoal, fulana, recebi uma indicação de esquizofrenia, não é a minha área de conhecimento, não me sinto à vontade, posso te encaminhar? Posso. Na contramão, a coisa volta. É o mesmo quando a gente diz, e a gente falou na aula, do atender milhões de pessoas, parentes, primos, tios, tias da pessoa. A gente precisa formar essa rede de validação é porque, vamos lá, assim, a gente tem 5, 6 grupos do WhatsApp, né, Lu, que a gente faz parte ali, tanto as nossas comunidades que tem 300 terapeutas, quanto os grupos das especializações. Toda vez que alguém pede indicação e tem a mesma pessoa levantando a mão, eu atendo, eu atendo, eu atendo. A minha cabeça automaticamente pensa assim, gente, mas assim, eu já vi ela se indicar para pelo menos mais de 40, 50 pacientes. Ou ela tem uma agenda eterna, uma agenda infinita, né? Ou esses pacientes não estão ficando por algum motivo. E qual é o motivo que esses pacientes não estão ficando? E é isso que a gente tem que pensar quando a gente faz essa eterna captação de clientes. Qual é o nosso número mágico? A gente vai atender 20, 30 clientes por semana, 40 ali, né? Por quanto tempo? 6 meses, um ano, pelo menos, né, gente? Então, quando a gente começa a se apresentar para o mundo dessa forma, o mundo começa a olhar para nós e falar assim, epa, mas... Perfeito. Perfeito. Não, e até assim, fizeram uma pergunta que eu achei bem pertinente, que acho que conversa um pouco com o que a gente está falando, né? Como é que a gente nega daí o paciente quando ele nos procura, né? E aí, gente, uma coisa importante, a entrevista inicial, ela é um contrato que não é fechado, ele é um contrato de apresentar as partes, né? Assim, a gente esquece que o primeiro encontro, essa primeira entrevista, é para o paciente ver se ele quer ficar com a gente, se ele gostou da gente, mas é para ver se a gente também quer ficar com o paciente. E de alguma maneira isso foi quebrado, não existe não se fala sobre a possibilidade que o paciente, né, que o terapeuta não queira ficar com o paciente, seja porque não se identificou com o diagnóstico, não gostou do paciente, não tem mais horários, os horários que ele tem para oferecer não são compatíveis, o que for, né? Mas aqui a gente está falando de demanda, né? Então, primeiro de tudo, né, a gente tem total direito de não seguir com o paciente. Isso não significa dizer assim, pois é, né, eu não gosto disso aí, então não vou tratar e tchau pra ti. Não é isso, mas é de poder trazer isso desde o início no rapport, né, pessoal, né, assim, fulano,
eu vou tá te entrevistando hoje, você vai me conhecer, eu vou te fazer algumas perguntas, quero entender um pouquinho mais a tua história. E eu também vou estar avaliando se dentro da tua demanda eu sou a melhor pessoa para te atender. E pode chegar ao final desse encontro e a gente chegar à conclusão juntos que eu tenho outros profissionais, outros colegas que são mais habilitados, são mais capacitados para estar atendendo a tua demanda. Então, por isso que esse primeiro encontro é mais informal, que eu quero te conhecer, para justamente poder te dar esse feedback no final do encontro. Né? Então, por exemplo, eu não atendo transtornos alimentares, então pode vir um paciente que vem por uma demanda de, tem diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, que é uma demanda que eu atendo. Mas aí eu começo a investigar e vejo que tem questões de transtorno alimentar de alguma forma, eu não vou atender esse paciente, mesmo que seja a minha área, porque tem uma outra área que não conversa com o que eu trabalho. Então, eu vou ter que interromper essa pessoa e dizer, não, essa área, né, eu tô vendo que tem algumas questões de alimentação que são importantes da gente investigar e de avaliar com mais cautela. Não é minha área de expertise, eu não sei trabalhar com esse tipo de questão. E eu acho que tu merece uma pessoa especialista nisso que possa te dar uma orientada mais sofisticada sobre isso, né? Então, gente, não tem problema a gente não querer seguir o atendimento, né? A gente só precisa explicar isso para ele da melhor maneira possível, né? E a lógica segue, né? O pessoal tá perguntando sobre cobrar. E aí a gente já, assim, tem gente que cobra e tem gente que não cobra. Dos dois jeitos tá tudo bem. E aí é uma escolha pessoal do terapeuta. Tem vários terapeutas, inclusive, assim, muito conhecidos, que têm uma agenda muito lotada já, que seguem não cobrando a primeira consulta porque entendem dentro. A Lu, por exemplo, né? Não cobra. Eu cobro a primeira consulta. Então a gente tem essa diferença. Ela escolhe não cobrar por causa disso. Eu escolho cobrar porque eu, Cris, entendo que numa primeira consulta eu faço muita orientação, por mais que aquela pessoa não fique comigo, ela sai dali com uma série de recursos, ferramentas, e aí a gente tem que aplicar essa mesma lógica para muitas outras coisas. A gente esquece, enquanto terapeutas, de olhar para o mundo que a gente integra. E a gente precisa pensar sempre assim. Como eu me sinto quando eu contrato um serviço no mundo? Mesmo que ele não seja terapia, tá? Se eu contrato um pintor, esse pintor pode vir na minha casa e fazer um orçamento dessa pintura e ele começar o serviço. E aí, vamos pensar que no meio do caminho ele diga assim, na verdade eu te cobrei muito barato esse serviço, então eu não vou mais fazer. Que é a história do convênio, tá? Eu resolvi te atender, mas daí agora eu vi que é muito barato, eu vou parar de fazer isso. Aí o pintor vai embora e larga a nossa casa pela metade pintada porque não compensou mais, né? Essa lógica a gente vai construindo para tudo. Se a pessoa me ela diz assim, fulana, eu cobro pela visita, porque eu vou te fazer um orçamento bem detalhado, tá? Eu vou fazer um plano para você do que você precisa, para daí você decidir se você vai me contratar ou não. E eu, Cris, decido, sim, pintor, pode vir aqui. Eu quero que você realmente meça, calcule a tinta, quanto que eu preciso investir para isso, para eu poder tomar essa decisão. E ele me cobra, eu pago para ele e ele vem. A gente tem que ter essas lógicas na vida, né, Lu? Assim, tudo é serviço, gente. Tudo que é conversado, o combinado não sai caro. Exatamente. Tá? Então é uma escolha, um estilo pessoal de cada um. Da mesma maneira que cobrar antecipado e cobrar posteriormente também é um estilo pessoal. Mas o que não é certo é ele fazer pacote, como alguns estados, inclusive, proíbem fazer pacote. Eu posso até fazer, assim, dizer, olha, se você me pagar antes, eu vou cobrar menos. Alguns estados autorizam, outros não. Mas eu, por exemplo, depois o paciente interromper a terapia, eu não devolver o dinheiro dele. Né? Porque o nosso serviço não é um serviço que a pessoa compra e experimenta, e se ela não quer, ela não ganha o dinheiro de volta. Né? Então, são algumas lógicas de conduta que, mais uma vez, são muito mais determinantes sobre quem nós seremos enquanto profissionais no futuro do que somente aquilo que a gente já está tão cansado de bater na tecla, que é a capacitação, a supervisão, nesse sentido. Perfeito, perfeito. Então, bom, pessoal, assim, para fechar essa questão para entrar na questão de preço, que tem uma pergunta sobre preço, uma coisa que eu e a Cris a gente fala muito é sejam seres pensantes, né? Assim, acho que essa é a maior dica que a gente pode dar para vocês, que ela é uma dica muito, a princípio, besta, mas na verdade é aula de estudo. Assim, se a gente fica buscando fórmula mágica, deve-se ou não cobrar a primeira sessão, deve-se ou não fazer reajuste todo ano, deve-se ou não fazer uma sessão de 50 minutos, de 1 hora, de 45. Gente, sei lá.
sabe? Não tem essas respostas. Vocês precisam parar e fazer uma linha estratégica. A Cris contou para vocês por que ela cobra o valor, quais são os argumentos que ela dá, qual é a ideia que ela tem. Eu poderia falar a mesma coisa, por que eu não cobro, e não significa que é porque eu discordo de quem cobra. Significa que dentro da minha estratégia, de como eu entendo o meu trabalho, de como eu entendo a Luísa que eu sou, o que é mais confortável para mim, o que eu vou me sentir melhor fazendo, eu escolhi essa abordagem. Quer dizer que é melhor? Não. Quer dizer que é melhor para mim. Eu, né, há 9 anos eu gosto da minha abordagem. Se amanhã eu mudar de ideia e resolver cobrar, tá ótimo também, não tem problema nenhum. Então o ponto é, escolha uma abordagem de lógica com base numa reflexão e não numa orientação a fulano cobra, então vou cobrar. Fulano disse que agora tá cobrando, sei lá, 150, vou cobrar 150. Fulano disse que ficar no consultório com convênio é muito ruim, então eu preciso sair. Gente, não sei, né? Eu acho que precisa ter uma reflexão um pouquinho mais pessoal nisso, né? Tanto que tem uma coisa que eu e a Cris batemos muito na tecla, que é a gente quer ajudar vocês a construir uma carreira que faça sentido para si, para vocês, né? Não adianta ser a carreira que a gente acha, até porque a minha carreira e da Cris é muito parecida em alguns aspectos, mas é diferente em outros, porque o que é sentido para nós vai ser sempre pessoal, né? Não existe, né, ser 100% igual para todos os terapeutas, o que é carreira de sucesso, não existe. Então, entendam isso, que muitas das coisas que a gente vai dar de dicas aqui, nas aulas, enfim, ela perpassa a nossa experiência e o que nós entendemos, né, como certo ou como algo que vai ajudar a refletir, mas isso não quer dizer em absoluto que é a única estratégia, a única forma. O que a gente está fazendo aqui é ajudar vocês a construir raciocínio. A gente raciocina de X forma por causa disso, 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 disso. E aí vocês têm como levantar os mesmos argumentos para vocês e chegar à conclusão, concordamos com a Luísa, não concordamos com a Luísa, não concordamos com a Cris, não concordamos com a Cris. Ótimo, entende? E tem tudo a ver com o que a gente vai falar nas próximas aulas, né, Lu, sobre a construção do raciocínio teórico. Então, a gente está falando sobre a construção do raciocínio da vida terapêutica, prática, regras, ética, contrato. E a gente também quer depois poder falar com vocês sobre como que nós construímos o raciocínio e não somente o que a teoria, o que o manual, o que o guideline está dizendo que tem que ser feito. E essa construção do preço, olha o que a Lu tá falando que é importante. Como é que eu vou te dizer cobre 150? Eu não sei onde você mora. Eu não sei quanto que as pessoas na tua cidade estão dispostas a pagar. Eu não sei o quanto você investiu na tua carreira já. Eu não sei o quanto você gasta na tua profissão no dia a dia. Eu não sei o quanto você precisa para viver. Isso faz diferença. Perfeito. Então, respondendo a pergunta lá do como se cobrar, tem que ter a gente vai ter, né? Vai falar muito sobre isso com vocês ainda. Claro que são 50 minutos aqui que vocês fizeram perguntas que são tão legais, tão importantes, a gente não vai conseguir dar tudo, mas assim, gente, a base do raciocínio eu vou ter que construir primeiro uma noção da minha vida, quanto que eu gasto, o que eu preciso para viver, qual que é esse valor mínimo que eu preciso para sobreviver, e aí depois eu vou olhar para minha profissão, fazer uma pesquisa de mercado, fazer uma continha para ver quanto eu já investi, entender qual é o meu tempo de formado, né? Olhar qual é o meu tempo de agenda, quantos profissionais, quantos pacientes eu posso atender. Então, são fórmulas que a gente vai passar para vocês, né? Mas que vão exigir a reflexão de cada um na sua história. Nunca, gente, escutem essas coisas de dizer, você está cansado de atender por R$50 o convênio? Eu atendo particular desde o começo e cobro R$200 a consulta. Não sei se essa é a lógica da construção de uma carreira. R$200 a consulta, até quando? Por quê? Quem que são esses clientes que estão pagando? Eles são eternos, né? Vamos pensar assim, daqui a pouco isso está vindo por uma febre do momento, de uma apresentação de uma rede social, depois eles ficam com você. Os terapeutas que vocês admiram cobram quanto? Seu terapeuta cobra quanto? Né? Para você faz sentido, dentro da tua filosofia de profissão, poder ter horários sociais, poder ter horários para atender pacientes por planos de saúde, que a máquina plano de saúde é um problema. O coitado do paciente, assim como nós que pagam o plano de saúde, querem usar o seu direito, não tem absolutamente nada a ver com isso.
né? Então, já fazer essas contas. Eu fui migrando. Era primeiro 70% convênio, 30% particular, 50-50, 70-30, né? Ao fim que eu lembro que os meus pacientes os de convênio iam voltando e eu falava, olha, eu só tenho 5 horários disponíveis para convênio. Se um paciente meu tiver alta de convênio, eu te coloco naquele lugar. E assim foi por um ano, até que eu fui desmamando, esses pacientes foram tendo alta e eu fui decidindo, a partir de agora, conforme a alta desses pacientes, eu não vou atender mais convênios. E isso aconteceu há 2 anos atrás, 3 anos atrás, enquanto existia assim, uma discrepância do valor da minha consulta particular para quanto o plano pagava. Mas era um desmame, uma estratégia para o mundo, para a minha vida profissional que eu tinha pensado. Exato. E de novo tem a ver, olha o que tu falou, né, Cris? De novo tem a ver com a gente construir uma carreira que faz sentido para si, né? Por exemplo, eu me lembro quando eu me formei, que uma das coisas que eu sabia era, porque eu tinha feito estágio num hospital psiquiátrico, eu sabia que eu queria trabalhar com paciente grave. Eu sabia disso. Então, o que eu fiquei pensando na minha cabeça? Qual é o melhor lugar para eu conseguir trabalhar com pacientes graves? Na época que no Porto Alegre não tinha muitas vagas para hospital psiquiátrico, para trabalhar com psicólogo, mas tinha clínicas que, né, de alta desses pacientes ia direto para esses convênios. Eu falei, cara, eu vou trabalhar numa clínica de convênio que tem alta de paciente psiquiátrico, que é justamente onde eu vou ter minha experiência. Então, eu atendia a 20, 30 reais uns pacientes gravíssimos que me davam, né, um trabalhão. Atendia faceira da vida, porque o meu objetivo era muito claro naquele momento, e obviamente perpassando todo um privilégio que eu tinha de não precisar naquele momento me sustentar de uma maneira mais expressiva. Mas aquele momento a minha meta era, eu quero pacientes graves que me deem experiência, que me deem trabalho, que eu sofra, que eu passe trabalho mesmo, que eu passe todos os terrenos e que eu possa ganhar uma experiência para poder ir me sentindo mais segura e confiante. E aquela era a minha meta. E se aquilo me dava 10 reais, 100 reais, naquele momento foi uma escolha não ser um problema para mim, não ser um ponto para mim. Então, de novo, a realidade que eu tive não reflete de todo mundo. Mas pensem que olhar para dinheiro, para quem tem a oportunidade de pensar por várias vias, que não só essa, né? Para quem tem o privilégio de pensar por outras vias que não só essa, eu acho muito curioso quando o que mais nos perguntam, né, Cris, é sobre dinheiro, é sobre quanto cobrar, não no sentido de dúvida de como montar o raciocínio, como foi feito. Teve uma pergunta que é bem isso, como é que se calcula, né, a questão do valor, que eu acho essa pergunta bárbara, e a gente já vai falar sobre isso, mas tem a ver com a gente parar e pensar assim, tá, mas será que o sucesso na terapia no primeiro ano, segundo ano de formado, né, como terapeuta, é somente essa oportunidade financeira? Será que não tem outras coisas que a gente poderia estar considerando? Então, de novo, são coisas para a gente pensar juntos e para vocês refletirem no individual, né? Eu fui pensar em, bom, agora está na hora de ganhar dinheiro, uns 2 anos depois de formada, assim, né? E não é que eu não ganhava, mas não era o meu foco naquele momento ter uma renda mais expressiva. Meu foco era ter experiência. Depois chega um momento que, ok, muda a realidade. Então, agora eu quero sair de convênio, quero começar a abrir um consultório. Tudo isso é válido, né? Então, mas desde que faça sentido e vai tendo uma construção de carreira que não é assim, meio a Deus dará, assim, vai acontecendo, eu vou fazendo, assim, vale a pena a gente poder parar e pensar um pouquinho e fazer um planejamento. Pode até ser que dê errado, pode ser que vocês mudem de ideia 200 vezes, mas não ter nenhum planejamento, gente, é botar muito assim, a carreira de vocês na sorte, né? Tô te ouvindo, Ana Lu, fico pensando que às vezes algumas pessoas podem ouvir e falar assim, como é que é? Assim, essa coisa do privilégio, tá bom, você tá aí falando que você trabalhou 2 anos sem pensar em dinheiro, tá fácil para você. E sim, eu e a Lu, a gente é muito claras em dizer, gente, foi mais fácil pra gente, tá? E aqui é por isso que a gente, mais uma vez, bate na tecla do sentido para si. E quando a gente diz foi fácil, não é que ninguém nos deu tudo que a gente tem, mas é que a gente não precisava pagar aluguel. Nós morávamos, né, com os nossos pais. A gente não precisava comprar comida. Então, a nossa realidade era uma realidade em que se eu ganhava 30 reais de atendimento, eu podia pegar aqueles 30 reais e fazer com ele o que eu quisesse, né? Então, eu fazia o que com aquele dinheiro? Eu comprava um curso, outro curso, eu viajava, eu vivia... Ok. Então, assim, mais uma vez, eu tenho que fazer essa lógica e é por isso que a gente quer tanto tentar tornar o conhecimento acessível e trazer para vocês
aquilo que a especialização de R$ 1.000 dá por um valor menor, para a gente poder ir se consolidando e ir crescendo e fazendo essas escolhas conforme a nossa necessidade, conforme a realidade da nossa cidade, os nossos objetivos, né, gente? Porque eu tenho que ter essa lógica planejada na minha cabeça. Eu me perdi assim. Vou até contar para vocês uma coisa. Eu tô grávida. E eu me perco porque a minha cabeça está a cabeça de grávida que diz que a gente fica, e a gente fica mesmo meio tonga. Mas há 9 anos atrás, quando eu resolvi abrir uma clínica, o meu pensamento era: quando eu tiver um filho, eu tenho o valor de querer ser mãe, né? Faz parte de um valor meu poder maternar em mais tempo. Então eu pensava que eu queria ter uma renda extra, tá? Então investir parte da minha energia em ter um negócio que me gerasse uma renda, para que agora eu possa sair de licença maternidade e ter um dinheiro caindo, foi algo que eu planejei há 9 anos atrás e que eu tô colhendo esse fruto agora só, né? Da mesma maneira, pagar INSS, declarar imposto de renda. Gente, são muitos detalhes que a gente tem que cuidar com essas fórmulas mágicas dos dígitos, né? Vocês perguntam assim, quanto vocês cobram, quanto vocês ganham? A gente conta para vocês. Ser terapeuta dá dinheiro, sim. A gente pode ter uma vida bem confortável. Hoje, 9 anos depois, né? Eu e a Luísa fomos juntas há 1 ano e meio atrás num congresso internacional na Europa. Ficamos 20 dias viajando pela Europa. Muito legal, curtindo, com o fruto do nosso trabalho, né? Mas isso tudo não é mágico. Não é mágico. Tem que ter cálculo, tem que ter objetivo, tem que ter organização e sempre cuidado com os pacientes nesse processo. Perfeito. E de novo, né, gente, a gente falou tanto, né, no início dessa conversa agora, né, falando sobre privilégio, porque assim como a gente... Por que tem a conversa dos valores de clínica social? Não é uma maneira da gente retribuir o nosso privilégio? É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, não é muito diferente. A gente entende que democratizar o conhecimento é o mínimo que a gente deve, depois de todo o privilégio que a gente teve. Então, a gente falar sobre ele é de alguma forma honrar que a gente tem uma responsabilidade, né? Então a gente não tá falando isso para se gabar, que foi muito bom, maravilhoso. Não, até foi, tem vantagens, indiscutivelmente. Mas o que eu vou fazer com isso é da minha responsabilidade. Eu vou só ficar aproveitando ou eu vou fazer alguma coisa a respeito, né? E o que a gente está tentando dizer é isso. A gente quer que todo mundo possa refletir sobre. Não façam clínica de convênio, se daqui a 3 meses, se der tudo certo, vocês vão largar essas pessoas. Isso não é ético, isso isso é um privilégio jogado no lixo, né? Que bom que vocês agora têm pacientes particulares, mas essas pessoas, elas não são descarte, né? Exato, não abram clínica social só porque vocês querem ficar bonitos na fita, não façam esses movimentos, senão eles não conversam com uma sensação de vocês de ter que devolver de alguma forma para a sociedade, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, enfim, né? Não vamos entrar muito nisso, que daí fica um papo meio social, mas eu acho que é importante a gente também falar um pouquinho do porquê que a gente tem essa visão e porquê que a gente se posiciona dessa forma, porque seria hipócrita dizer que desde o início a gente estava lá suando no sentido de pensar que precisava pagar o boleto do fim do mês, né? Não era esse movimento, então a gente teve algumas facilidades, mas que a gente também quer entender que quando a gente fala de não precisar fazer especialização necessariamente, de que não é para necessariamente torrar todo o dinheiro recém-formado, é justamente para honrar essas pessoas que às vezes elas precisam sim fazer escolhas difíceis com dinheiro. E na contrapartida, né, Lu, uma coisa que nos perguntam muito é como começar, e a Lu sempre diz isso lá nas nossas redes sociais, gente, é dando a cara a bater. Porque a gente, além além desses atendimentos clínicos, em convênio social e eventualmente nos nossos particulares, a gente vivia psicologia, a gente falava sobre psicologia, a gente dava palestra, a gente estava em curso, a gente estava se posicionando, a gente estava mostrando para as pessoas que a gente acreditava naquilo e produzindo muito, né, Lu? Produzindo muito. Aí a gente tem toda essa contrapartida de que não foi o privilégio que nos botou aqui, mas o fato de que a gente trabalha bastante, a gente se dedica, se as pessoas... e isso desde aquele dia 1 até hoje. Se um paciente... Faz 1 ano que eu tô com a minha agenda fechada.
E eu não recebo nenhuma mensagem sem responder. Eu demoro muito para responder na vida como um todo, mas todo mundo que me manda mensagem eu respondo. Oi, fulano, tudo bem? Infelizmente, minha agenda está fechada, mas eu queria entender se você precisa de alguma ajuda, se você gostaria que eu te orientasse, que eu te encaminhasse uma pessoa, se você quiser me contar um pouco do que você está procurando, ou se você tem outras indicações. Tem pessoas que falam muito obrigada e já seguem para outras indicações. Tem pessoas que falam, por favor, você poderia então me indicar algumas outras pessoas? E eu indico essas outras pessoas. O Exato. ganho disso é o meu papel enquanto profissional que não está disponível para aquele atendimento. Então, postura. São posturas que vão fazendo a gente construir a nossa carreira, né, gente? Uhum, exato. E aí tem tudo a ver de novo, como é que vocês querem se portar enquanto profissionais, porque se a gente quiser fazer movimentos de empatia, de acolhimento, de ser educado, gentil, cortês, porque eu tô construindo uma carreira e aí depois que o jogo tá ganho, acho que o jogo nunca tá ganho, mas eu entendo que chega um momento onde a gente fica com menos medo, que é o momento onde eu e a Cris estamos, que a gente não sente medo da nossa carreira. Né? Isso não significa que o jogo tá ganho, até porque se eu começar a ser grosseira com todo mundo, né, eu não tenho nem vontade, mas se por acaso eu começasse, vamos lá, quanto tempo ia demorar para eu começar a ficar com medo de novo da minha carreira? Porque provavelmente muitas das coisas que a gente conquistou não tem isso a ver com teoria, com estudo, com competência, com técnica, também tem a ver com postura, tem a ver com como que eu me comunico com as pessoas, como eu dedico meu tempo para elas, a educação que eu coloco nisso, meu empenho nisso. Então entendam que não são, a gente não vai ensinar para vocês estratégias de como se posicionar e se dar bem na carreira, porque isso não faz sentido para nós. Tipo, sejam bons seres humanos e sejam gentis, e isso tipo, já vai ser metade do caminho andado, sabe? Mas isso é o básico, mas o básico tem que ser feito. E tem que ser feito de uma maneira muito bacana. As pessoas merecem ser bem tratadas, as pessoas estão nos procurando, não tem mais agenda, mas essa pessoa está sofrendo, ela mandou uma mensagem, ela está esperando uma resposta, ela está esperando alguma chance de conseguir um terapeuta o mais breve possível. Infelizmente, a gente ainda tem uma realidade que a maioria das pessoas que mandam mensagem, elas já estão num momento mais desesperadas, então elas esperam sim que a gente não ignore elas ou não responda só, tô com a agenda fechada, foi mal. Como assim? Não, tu vai fazer um acolhimento que naquele momento talvez seja o que vai fazer aquela pessoa mandar a segunda mensagem para alguém ou desistir. De pensar, se eu vou ficar sendo maltratada, nem vou. Né? Se é assim que os terapeutas agem, então nem quero. Então, enfim, acho que são... E isso, né, Lu, tem tudo a ver com construir a carreira, como eu encaminho um paciente que eu não gosto, que eu, enfim, não tive afinidade, ou que aquela demanda eu não vou poder atender. Se eu fizer isso com cuidado, se eu tiver feito isso bem, esse paciente vai e daqui a pouco vem outra pessoa. Vem alguém que ele conhece, vem alguém que uma outra pessoa indicou e a carteira vai sendo preenchida. E aí, gente, fazendo esse básico, eu olho para o segundo momento, que é ser um terapeuta que me posiciona profissionalmente, eticamente, e aí vem baseado em evidências, né, Lu? Porque também nada do que a gente está dizendo vai em desencontro com uma filosofia, uma postura que as abordagens que nós trabalhamos entendem. Né? Então, tanto a terapia cognitiva, quanto a terapia de esquemas, quanto as outras abordagens de terceira onda e as abordagens baseadas em evidências, elas têm muito claro o quanto a gente pode abrir esses caminhos para algumas posturas e para a compreensão de algumas necessidades específicas e especiais daquelas pessoas e daqueles pacientes. Né? E aí, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aproprio, mais esse paciente sente que ali é um lugar que ele pode estar. E isso, gente, prospera. Isso é 10 reels, isso é 25 posts no Instagram. Isso é afeto, é vínculo, é ser terapeuta. Né? E essa segurança que a gente vai ganhando quando a gente vai fazendo coisas que o nosso coração entende como certas, a gente vai sendo bons terapeutas e a gente vai sendo especialistas naquelas áreas e a gente vai se tornando referência no olhar das outras pessoas também. Exato. Perfeito. Bom, a gente tem duas perguntinhas que a gente vai tentar ser breves. Vocês veem que a gente, né, gosta de falar, mas que eu acho que são legais de perguntar, de responder. Que uma é, então, quais são os principais pontos? Essa eu vou deixar para a Cris, eu respondo a próxima, que é quais são os principais pontos que
a gente precisa considerar na hora de calcular o nosso valor? Assim, pontos que tu consideraria essencial, Cris? Eu tô deixando para ela, porque ela é o nosso financeiro, a nossa cabeça. Eu sou a negação, eu sou tudo. Sabe, Cássio Ferreira, espeta de pau? Eu digo para vocês, contabilidade é importante, mas eu ainda apanho um pouquinho. Então, graças a Deus, existe a Cris na minha vida maravilhosa que sabe tudo de finanças. Tá vendo? Eu conto lá no. Acho que tem um post lá no nosso grupo, gente, que há 9 anos atrás, quando eu fui sair da clínica de locação, que era onde alguém tinha me dito quanto a sessão valia, eu nunca tinha tido que fazer esse cálculo, né? Eu cheguei com um amigo e perguntei para ele, me ajude, ele era economista. E ele perguntou, quanto custa a tua hora? E eu falei, eu cobro R$ 90. E ele falou, não, quanto custa a sua hora? Eu falei, então, eu cobro R$ 90. E ele falou, meu Deus, Cris, vamos lá. Quanto custa a sua hora? Eu falei, mas eu não sei o que você está querendo dizer, então me explica. E aí lá ele me ensinou como que a gente calcula o custo da hora. Então, na época, era um cálculo de quanto eu pagava de aluguel, quanto eu ia gastar com luz, água, versus o número de horas que eu ia disponibilizar de atendimento, versus o tempo que eu ia atender naquele ano. E ali eu ia descobrir, então, vinha descobrir naquela época que minha hora custava R$ 24. E aí ele disse, tá bem, então sabemos que para você se pagar, você no mínimo precisa ganhar R$ 24, tá? E a partir dali a gente foi construindo uma lógica. Então, assim, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é quanto custa a hora de vocês, tá? É começar a fazer esse cálculo. Eu pago hora, eu pago locação, eu atendo em casa. Em casa também tem custo, né, gente? Tem internet, tem a plataforma que eu pago para atender, e aí eu vou construir todo esse raciocínio. Depois eu vou entender quais são os custos da minha vida, quais são as despesas que eu tenho, e eu vou trazer nisso. Eu vou fazer algumas outras contas para entender quanto eu já investi. Então, aí eu vou fazer uma pesquisa de mercado, porque de nada vale também eu só entender, então custa, eu preciso viver com muito dinheiro, então a minha hora vai custar R$ 250, mas eu moro numa cidade que o terapeuta mais antigo cobra 180. Não vai bater. Claro que o online hoje abriu nossas portas para isso, em vários sentidos. Mas então a gente ir construindo essa lógica, tá, gente? A gente falou lá na aula, não dá para fugir da planilha. Não dá para fugir da matemática. Não dá, nem eu consigo fugir. Né? Eu vou fazer supervisão, eu vou fazer especialização e eu vou fazer terapia, que são os pilares que nós consideramos essenciais para a gente poder ser um bom terapeuta. Quanto custa cada uma dessas coisas? Quais desses custos vem na minha hora? Supervisão é um custo de hora de trabalho nosso, tá, gente? Terapia também, de certa maneira, é um custo de um investimento. A gente pode fazer um percentual, metade disso eu coloco como investimento no meu trabalho, então eu tenho que fazer todo esse cálculo para entender quanto eu vou cobrar. E aí, mais uma vez, aquilo que eu disse, eu vou pegar quantos pacientes eu vou atender naquela semana. Naquela semana, não. Dentro da minha realidade, eu posso atender 20, 30, 40 pacientes. E isso vai fazer diferença também de quanto vai custar a minha hora. Né? Dessas 20, 30, 40, quantas horas eu vou cobrar? 50, quantas horas? Aquilo que eu falei, dos 70, 30. Então, eu vou deixar 30% de convênio e 70% particular. Então, eu ir fazendo essas construções para poder definir isso. A gente vai falar sobre isso mais extensivamente em outros momentos com vocês, né, Lu? É uma live tão rápida para a gente tirar dúvidas mais gerais mesmo, né, gente? E tem uma coisa que eu acho que já entra na pergunta, a segunda pergunta, que uma menina perguntou quanto que ela tem que separar de dinheiro para investir em supervisão quando ela se formar. E aí eu queria começar a dizer uma coisa para vocês, né, pessoal? Eu escutei uma vez isso de um mentor, em algum momento eu fiz uma mentoria de carreira mesmo, e eu escutei isso de um mentor que na hora me doeu, assim, me gerou uma coisa de desconforto, mas hoje eu consegui entender o que ele quis dizer, que eu perguntava para ele assim, tá, o que vai acontecer aquele momento onde eu estiver fazendo alguns reajustes e eu entender que eu não consigo mais manter aquele valor e como é que a gente vai lidar com aquele paciente? Porque lembrem que a gente falou, não vou desovar essa pessoa, eu vou ter que tomar uma decisão. Aquele paciente eu vou abrir uma exceção, vai continuar naquele valor, aquele paciente eu vou ter que combinar como a gente vai fazer, aquele paciente talvez já tenha condições de ir para quinzenal e aí pode ser ajustado. Enfim, eu vou ter que pensar nisso. E daí esse mentor me respondeu,
o papel aquilo não é tanto dos antigos. Os antigos, tu vai decidir depois. É por os novos que tu está fazendo esse movimento principal. Porque os pacientes merecem ter um terapeuta que caiba no bolso deles. E isso eu devolvo em relação à especialização, ao supervisor e ao terapeuta de vocês. Porque, por exemplo, eu já vi pessoas, né, recém-formadas fazendo supervisão com alguém que, sei lá, cobra R$ 700 a hora, vamos botar. Essa pessoa pode fazer isso? Claro que pode. Poder, ela fala, pode fazer o que ela quiser. Será que é o mais inteligente ela gastar R$ 1.400 em 2 horas por mês de supervisão, sendo que ela é iniciante, que talvez seja bacana ela ter um acompanhamento mais frequente, que talvez seja bacana ela ter uma terapia legal junto, né? Enfim. Então, entendam que assim, o quanto vocês vão ter que separar está relacionado a essas variáveis, o quanto vocês têm disponível para gastar e como é que vocês querem fazer essa divisão. Ah, mas eu adoro a supervisora X, a supervisora X cobra R$ 700. Bom, então tá, então tu vai fazer com a supervisora X, mas sim, avalie que com esses 700 você talvez pudesse fazer um curso, você pudesse talvez pagar uma plataforma, você poderia pagar uma terapia, você poderia pagar outra supervisão com mais frequência. E aí, então quer dizer que a de 700 não vale? Não é verdade, porque a nossa supervisão hoje em dia que eu e a Cris pagamos é de R$ 700. Então até não é esse o ponto, né? Porque, mas é que eu acho que é um Não outro cobramos, momento. né, Lu? Pagamos. Não cobramos. A gente valor, ainda não mas, cobra né? isso, a gente está pagando para alguém isso. Pagamos, cobramos, não cobramos. Mas, né, então, o que eu acho que é importante, gente, é que vocês possam ser muito honestos nesse cálculo, né? O que é mais importante para vocês nessa equação? Vocês podem dizer, nossa, para mim acho que é importante eu ter uma baita terapia. Bom, então tá, então talvez eu vou gastar mais dinheiro ali e eu vou ter que, em vez de ter uma supervisora individual, eu vou fazer um grupo de estudos, um grupo de supervisão, eu vou fazer uma outra modalidade mais em conta. Então, entendam, gente, de novo, que não tem certo e errado. Tem o que vocês têm de dinheiro disponível e como é que estrategicamente vocês entendem essa divisão da melhor maneira. Né? O que tem a ver com uma autoavaliação, né, Lu? Muito falar assim, de se observar, entender suas crenças, seus esquemas e se entender sem dúvida, porque isso tem a ver com eu ser muito sincero comigo e entender que não tá errado não saber e que não tá errado ter problemas, né? E aí eu entender, bom, eu sinto que o meu déficit maior hoje é emocional. Então, isso significa que o meu investimento maior para ser terapeuta tem que ser em terapia. Se o meu maior déficit hoje é emocional, eu vou ter que separar um montante maior para fazer terapia. Eu sinto que o meu maior déficit hoje é teórico, tá? Então eu vou ter que investir mais em formação, em especialização, tá? Eu fiz, por exemplo, assim, Cris, tenho muita dificuldade de estudar lendo. Eu não, eu durmo. E então, assim, para mim a estratégia sempre foi ouvir pessoas me ensinando. Então, eu tive que gastar muito dinheiro em cursinhos extras, não só as especializações, mas curso, porque era o jeito que eu sabia que era um déficit meu de aprendizagem e que aquela era a estratégia. Então, o meu montante maior foi ali, né? Ah, mas eu sei que o meu déficit é mais em habilidades interpessoais, postura com o paciente, a compreensão do caso, aquela sacada. Então, eu vou investir em supervisão. Tá? Mas a média, gente, infelizmente, a realidade é que isso custa em torno de R$ 3.000 por mês. Né? Se a gente for ser muito sinceras com vocês e entender que uma média de um terapeuta, né, tá entre 100 e 300, 100 e 250, né? E um supervisor também, 180, 250. E um curso de especialização 700, a gente está falando de um montante aí de investimento mensal na nossa carreira de R$ 2.000 a R$ 3.000, o que é bastante, tá? E é por isso que eu e a Lu, a gente fala muito nesse conceito de democratizar esse conhecimento, porque a gente sabe que não dá necessariamente dentro daí da realidade de cada um, porque se, mais uma vez, eu tô ganhando e eu consigo pegar tudo que eu ganho e reaplicar nisso, tá valendo. Não necessariamente essa é a minha realidade. Então, por isso, a gente tem a intenção de tentar ajudar e trazer para vocês aqui esses conhecimentos. Perguntaram assim, tá, mas quem que pode me ensinar a fazer essa conta? A gente pretende poder ensinar para vocês a fazer essa conta com o portal. A gente pretende trazer para vocês justamente essa noção básica
de uma forma mais acessível, os grupos de estudo, os grupos de supervisão, os plantões tira dúvidas para poder falar de algumas coisas, né? Para que a gente possa decidir se eu vou investir mais em terapia, em supervisão, em capacitação, no começo da minha carreira ou no tempo da minha vida que as minhas necessidades financeiras me permitem fazer um ou outro, né? E no momento que eu puder, eu faço tudo e faço daí com o terapeuta de 700 e com o supervisor de 700. E que delícia, que legal, a gente vai crescendo sempre, né? Exatamente, perfeito. Então, respondendo a pergunta, né, da colega, a gente não sabe te dizer exatamente quanto que tu tem que destinar, mas eu acho que é importante que tu faça esse cálculo desse tripé e o que tu acredita que nesse momento é mais importante para ti. Lembrando que sempre vão existir opções mais personalizadas, ou seja, uma supervisão individual, particular, né? Alguém que daqui a pouco é aquela pessoa que tu, nossa, brilha o olho, e opções, às vezes, de grupos de estudo, de supervisão, onde vai cada um aprender, né? Através também não só do seu caso, como o caso do colega, e que vai ser um valor mais em conta e que também é extremamente rico, né? Então, de novo, isso tem muito a ver com como é que tá saindo, como é que tá sendo a largada de vocês, né? Como a gente falou, tem privilégios ou não tem privilégios envolvidos, tem possibilidades ou não possibilidade de gastar o que vocês ganharem em retorno, né, de investimento, tudo isso vai fazer sentido. Nós, se pudéssemos dizer, acho que assim, quinzenalmente pelo menos fazer supervisão, eu acho muito legal. Eu vou dizer que eu e a Cris, acho que em 9 anos, acho que a gente nunca deixou de fazer supervisão, né? Então, assim, se não foi supervisão todo o tempo desse tempo semanal, acho que não sempre semanal, mas quinzenal, não tem a menor dúvida que sempre. E, de novo, indo dentro do valor que aquilo, né, que a gente podia pagar, começando em pessoas, em grupos, né, em mais pessoas, ou pessoas um pouco mais em conta, e aumentando isso. Não... E, de novo, né, gente, aumento de valor não tem nada a ver com ser melhor, né? Também é uma outra coisa que qualidade, querendo né? dizer que a coisa mais especializada, né, normalmente acaba vai tendo um valor um pouco mais de investimento, e é nisso que a gente acaba buscando, porque buscar supervisão para ser supervisor, por exemplo, né, é uma coisa extremamente especializada e vai ser mais caro, né? Então, que hoje é o que muita gente faz, né? E se for difícil para vocês tomar essa decisão, né? Porque a gente falou assim, a autoavaliação, autorreflexão, qual dos 3 caminhos eu sigo primeiro? Tentem procurar, então, uma pessoa para começar esse caminho. E aí talvez seja o supervisor mesmo, tá? Tô pensando aqui agora. Fala, Thaís, querida. Não, nós não somos de Piracicaba, eu sou de Curitiba, a Luísa é de Porto Alegre. Você estava respondendo também, Lu. Bom, o que eu posso pensar, assim, eu iria ou para uma mentoria, tá? Escolher alguém que ofereça uma mentoria ou uma supervisão mesmo, escolher algum supervisor e me programar para fazer ali 1 ou 2 supervisões por 3 meses com essa pessoa, indo com o foco de que essa pessoa me ajude a entender, tá? Se eu vou investir na supervisão, se eu vou investir numa capacitação ou se eu vou investir em terapia, tá? Então, é uma estratégia que pode ser usada, tá? Uma das ideias que a gente poderia pensar é, se eu não estou conseguindo me fazer essa autoavaliação de qual é o meu maior déficit, qual que é a minha maior realidade, eu, quem sabe, procurar uma pessoa para fazer, porque ao contrário também do que a gente pensa, a supervisão, ela não é uma fidelização eterna com aquela pessoa, né? Eu posso marcar querem marcar comigo aluno? Não dá, porque a gente, infelizmente, não tem como, que a gente está no meio do portal. Mas a gente pode indicar um monte de bons supervisores para vocês fazerem um encontro e essa pessoa ajudar a escutar vocês e falar, opa, então vamos lá, vou direcionar vocês, vou te dar os nortes. São consultorias, né? São coisas que a gente está aqui para fazer. Tá cheio de profissional aí que pode ajudar vocês nesse sentido. Tô mandando uma mensagem para você, Thaís. Que a gente fala com a gente no direct depois, que a gente ajuda a encontrar, de repente, um terapeuta. Ajudamos, pode deixar. Bom, pessoal, então, né, a gente falou mais ou menos, respondeu várias perguntas, teve algumas que foram mais pontuações, né, de pessoas trazendo que adiaram fazer especialização porque está no contexto online, quiserem ir para o presencial, né, e que a gente, nós somos suspeitas porque a gente é do social, né, do tocar, do encostar, do conhecer, do trocar, então eu realmente, assim, acho que eu acho que as coisas, os cursos online, eles vêm para ficar, e eu particularmente tenho me encantado muito. Isso é uma coisa que me diz, assim,
me brilhou os olhos, eu me impressionei o quanto eu gosto de, principalmente quando são cursos de curta duração, que eu posso ficar ali escutando 20, 30 minutinhos e curtindo sozinha no meu ritmo. Eu me dei conta o quanto eu curto isso. E os eventos maiores, que são, né, com a tentativa de ter uma questão de networking maior, enfim. E aí, bom, né, presencial, acho que, né, tem essa vantagem, né? Mas acho que a questão do presencial, do online é muito particular com cada um e também o tempo, né? Porque, na verdade, as aulas de especialização são mais longas, né? A aula online eu acho que são legais quando são aulas mais curtinhas, um pouco mais objetivas nesse aspecto, né? Já puxando super a brasa para o nosso assado, assim, Total, né? puxando muito o saco do nosso portal, mas desculpa, você gente, falou não uma resisti. coisa, Minha Lu. veia vendedora agora foi muito forte, desculpa. Imagina, você falou uma coisa do que eu acho que é uma pergunta que o pessoal sempre faz sobre aonde fazer a especialização, né? É uma coisa que muitas pessoas nos perguntam também. E aí a gente vai ter também, da mesma forma que a gente tem o terapeuta de 30, de 50, de 100, de 150, e às vezes isso significa, representa qualidade, às vezes não. A supervisão vai ser a mesma coisa. Então, a gente recomenda sempre que vocês olhem o corpo docente, vocês entendam qual que é a trajetória desse profissional, qual a posição que ele ocupa dentro da sociedade terapêutica, né? Então, é uma especialização em TCC, puxa, quem são os professores? Eles têm livros, eles têm artigos, eles estão em congressos, eles dão palestras, né? E aí eu fazer uma comparação também com o quanto eu posso pagar. E aí eu colocar na equação essa questão do online presencial, né, Lu? Assim, não deixem de considerar isso. Por exemplo, tem uma especialização online que eu fiz agora, a de neurociência e comportamento, maravilhosa, gente. Os maiores nomes do planeta. Ele não era do Brasil, eles eram os maiores terapeutas do planeta. Para mim foi maravilhoso. Assistir com calma, ouvir, voltar, tal. Mas talvez, se eu fosse fazer essa escolha no começo da minha carreira, eu iria preferir fazer uma especialização que eu pudesse conhecer colegas. Né? Talvez eu fizesse uma especialização em que tivesse a oportunidade de ter aula ao vivo, para eu olhar para as pessoas, para eu me posicionar, se as pessoas me conhecerem, eu conhecer elas. Então, isso faria sentido se eu precisasse desse network. Se eu não precisar, tá bom, eu vou direto para aquela online gravada. Então, algumas coisinhas para a gente raciocinar também, além, claro, do preço da especialização, que não é o único critério. Não é o único critério. Bom, pessoal, a gente adoraria ficar aqui um tempão ainda contigo, né, com vocês todos, mas assim, temos uma semana puxadíssima de aulas. Amanhã a gente libera a aula 2 e depois, durante a semana, ainda vai ter mais live, mais aula. Então, assim, vamos ter uma semana puxada e queremos vocês inteiros com a gente todos os dias. Então, para isso, a gente também tem que liberar vocês, não passar a noite inteira aqui. Vão guardando perguntas. Se teve alguma coisa que a gente não respondeu para vocês, por favor, a gente quinta-feira vai estar aqui de novo. Então, com certeza, a gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês. A ideia é estar cada vez mais a gente se aproximando, entendendo um pouquinho quais são as dificuldades, as dúvidas. A ideia do portal é totalmente essa, né? De poder traduzir um pouco essas dúvidas, dores, medos, angústias de vocês em ações de reflexão. Acho que não, como a gente sempre falou, a gente não está aqui para falar exatamente o passo a passo do que vocês têm que fazer, mas pensar quais são as variáveis que vocês precisam pensar para decidir os passos que vocês vão dar, né? E amanhã a gente vai começar a fazer isso pela teoria, né, Lu? Até então a gente estava fazendo isso pela prática do psicólogo, pela prática profissional, nossa postura. E amanhã a gente começa a fazer isso pela teoria, pela terapia cognitivo-comportamental. Como construir esse raciocínio todo. Então, 8 horas a aula está liberada para vocês. Exato, pessoal. Muito obrigada para quem ficou com a gente até o final. E sigam com a gente, a aula 2 amanhã liberada a partir das 8 da manhã. Vocês vão receber a mensagem. Uma ótima noite para vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.